Olá, alunos e alunas apaixonados por Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Neste momento, vamos iniciar o estudo da ligação metálica e veremos que a união dos átomos metálicos se dá através do mar de elétrons livres. Mas o que é o mar de elétrons livres? É um dos alvos desse nosso terceiro vídeo da playlist sobre as ligações químicas. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, estudando algo que esteja relacionado com o nosso cotidiano. Vamos começar com as vigas metálicas. Ora, as vigas metálicas utilizadas na construção civil, entre outros elementos, são constituídas por átomos de ferro. Isso mesmo, essa viga metálica tem, por exemplo, muitos átomos de ferro que podemos aqui ilustrá-los da seguinte maneira. Observe, átomos de ferro constituindo esta viga metálica. Todavia, nós sabemos que os átomos metálicos apresentam, todos eles, elevada tendência para perder elétrons. Sim, os átomos metálicos são eletropositivos. Sendo eletropositivos, parte desses átomos perde os seus elétrons, mas uma parte dos átomos não vai perder os seus elétrons, mantendo-se no estado neutro. Então, na viga metálica, você encontrará diversos átomos metálicos que perderam seus elétrons, formando cátions, e encontrará também átomos metálicos que permanecem no estado neutro. Então você observa que são muitos átomos que liberam elétrons, mas você percebe também que alguns átomos permanecem no estado neutro. A formação desses cátions metálicos origina uma elevada quantidade de elétrons livres. E esses elétrons livres, originados dos átomos metálicos que se transformaram em cátions, esses elétrons darão origem ao mar de elétrons livres, conforme você começa a observar nessa ilustração. Aqui nós temos uma grande quantidade de elétrons livres envolvendo os cátions metálicos e também os átomos neutros desse metal. Os compostos metálicos são constituídos por aglomerados de átomos neutros, acompanhados de cátions, todos envolvidos pelo mar de elétrons livres. Então você encontra aqui a expansão dessa teoria, um mar de elétrons envolvendo cátions metálicos e átomos metálicos. Isso mesmo, estudante, os compostos metálicos, na verdade, são cátions metálicos e átomos neutros desses metais envolvidos por um mar de elétrons livres. Sendo assim, vamos agora fazer um resumo acerca das ligações químicas que estudamos nesses 3 primeiros vídeos de nossa playlist acerca das ligações químicas. Então temos aqui metal combinado com ametal, é uma possibilidade, ametal com ametal ou ametal com hidrogênio, e também temos a possibilidade de combinações, ligações entre metal com outro metal. Quando nós temos metal combinado com ametal, ou até mesmo o metal combinado com hidrogênio, nós temos a ligação química de caráter iônico. Transferência de elétrons entre átomos com grande diferença de eletronegatividade é a ligação iônica. Nós vimos em vídeos anteriores que na ligação iônica o metal perde elétrons para o ametal. É a transferência de elétrons que só acontece quando há uma grande diferença de eletronegatividade. E nós temos também a possibilidade da combinação de ametal com ametal, onde nós temos aqui a ligação covalente, que na verdade é o compartilhamento
de pares eletrônicos entre átomos com baixa diferença de eletronegatividade, ou seja, é como não há um átomo com uma bem maior tendência de puxar elétrons, então não haverá transferência de elétrons. Na verdade, quando um ametal se combina com outro ametal, ambos os átomos eles tendem a atrair elétrons para si. Neste caso, então, eles irão compartilhar elétrons. E essa é a característica da ligação covalente. Temos agora a ligação metálica, que é constituída por átomos metálicos e os cátions desses metais envolvidos por um mar de elétrons livres. Também é fundamental entender que ligas metálicas também podem ser constituídas por ametais. Mas, professor Heber Barbosa, não foi dito quase agora que a ligação metálica envolve metal e metal? Sim, estudante, todavia, isso pode ser estendido para uma particularidade teórica importantíssima. Nós podemos ter também a ligação metálica envolvendo ametais. Por exemplo, nos cabos de aço, o carbono, que é um ametal, está unido ao ferro, que é metal, pelo mar de elétrons livres. Professor, quer dizer então que os cabos de aço, que eu sei muito bem que é uma liga metálica, é formada por carbono a metal e ferro, que é metal? Sim, envolvidos pelo mar de elétrons livres. Então, nos cabos de aço, nós temos, observe bem essa imagem, átomos de ferro. Inclusive, observe, são átomos de ferro, aqui na cor simbólica laranja, átomos de ferro no estado neutro, mas nós temos também cátions de ferro, observe, Fe2+, Fe2+, Fe2+. Nós temos também os átomos de carbono, observe aqui na cor verde, né, uma cor simbólica, átomos de carbono, envolvidos pelo mar de elétrons livres. Aí você perguntaria, mas isso não é ligação iônica, não? A ligação de metal com ametal, estudante, na ligação iônica, o metal perdeu elétrons e o ametal absorveu o elétron. Nesse caso, observe que o carbono, que é o ametal, o carbono não recebeu elétron, transformando-se em ânion. Isso não aconteceu. Nesse caso, os metais perdem seus elétrons, formando um mar de elétrons livres. E esse mar de elétrons livres envolve os cátions de ferro, os átomos neutros de ferro. Esse mar de elétrons livres também deixa preso ali os átomos de carbono. Então, nós podemos ter, sim, ligas metálicas formadas também por ametais. A questão toda é que aqui nós não temos uma transferência de elétrons do metal para o ametal. Não. Aqui nós temos átomos metálicos que se transformam em cátions, liberando elétrons e formando o mar de elétrons livres. Agora, nós faremos um reforço envolvendo as ligações químicas como um todo. Vamos reforçar, então, essa teoria? Ora, novamente, metal mais ametal ou hidrogênio, nós temos ligação iônica, que é uma transferência de elétrons entre átomos com grande diferença de eletronegatividade, reforçando o conceito já visto em vídeos anteriores. Ametal mais ametal, ligação covalente. Sabemos que é o compartilhamento de pares eletrônicos entre átomos com baixa diferença de eletronegatividade. E vimos nesse momento que a ligação metálica é formada por átomos metálicos, os cátions desses metais, envolvidos por um mar de elétrons livres. Mas também podemos encontrar a ligação metálica constituída por átomos não metálicos, juntamente com átomos metálicos, os cátions desses metais, todos envolvidos pelo mar de elétrons livres. Eu te digo, estudante, dá uma pausa nesse vídeo e passa para o teu caderno de estudos essa importante teoria. E nesse momento de nossa aula, faremos agora um resumo acerca
das 3 classes de substâncias químicas que estudamos até aqui nessa playlist. Então vejamos, metal combinado com ametal, ou metal com hidrogênio dá origem à substância iônica. A substância iônica é constituída por um aglomerado de íons, ou seja, a substância iônica é formada por cátions e ânions que se atraem mutuamente, formando o retículo cristalino. Nós temos também a combinação de ametal com ametal ou ametal com hidrogênio, originando a substância covalente, onde suas estruturas são moléculas, enquanto as substâncias iônicas têm suas estruturas constituídas por aglomerados de íons em um retículo cristalino. A substância covalente é um conjunto de moléculas. Todavia, podemos aqui falar também sobre a substância ou a liga metálica, que são átomos neutros metálicos, os cátions desses metais, todos envolvidos pelo mar de elétrons livres. Agora, acerca das substâncias ou ligas metálicas, podemos falar ainda. As substâncias ou ligas metálicas também podem ser constituídas por metal mais ametal. Dá até uma sensação de que isso aqui é a ligação iônica ou a substância iônica, mas não é. Na liga metálica de metal mais ametal, nós temos átomos ametálicos, com átomos metálicos e seus cátions envolvidos pelo mar de elétrons livres, reforçando, estudante. É possível metal com ametal não está constituindo a substância iônica, que na substância iônica é necessário que o metal tenha perdido elétrons, o ametal tenha recebido elétrons, formando cátions e ânions que se atraem. Mas no caso da liga metálica constituída por metal e ametal, os metais perderam elétrons, os ametais não receberam, não. Os elétrons liberados pelos metais formaram um mar de elétrons livres que envolve os ametais, os átomos neutros metálicos, seus cátions, todos envolvidos pelo mar de elétrons livres. Na substância iônica, os metais se combinam com os ametais por uma transferência de elétrons, apenas reforçando aquilo que já foi dito aqui. Na substância ou liga metálica, como já foi dito anteriormente, nós temos essas ligas metálicas constituídas por metais, juntamente com ametais, mas tem uma condição para isso. Os átomos metálicos não estejam combinados com os ametálicos através de transferência de elétrons, que é característica da ligação iônica. Na substância ou liga metálica formada por metal e ametal, nós temos ametais em sua constituição, átomos metálicos, cátions metálicos, e os átomos ametálicos estão unidos pela ação do mar de elétrons livres. Então, essa imagem, estudante, é importantíssima, porque eu conheço alguns estudantes, não é, que pensam que uma estrutura formada por metal e ametal só pode ser uma estrutura iônica, e não é. Ok? Realmente a estrutura iônica, ela tem metal com ametal, mas houve uma transferência de elétrons formando cátions e ânions. Na liga metálica formada por metal e ametal, o metal liberou elétrons, o ametal não recebeu, e os elétrons liberados formam o mar de elétrons livres. Sendo assim, estudantes de química, é o momento agora de aplicar a teoria que aqui você aprendeu. E como você vai aplicar essa teoria? Simples. Na descrição do vídeo aí embaixo, você vai encontrar um link que dá acesso aos slides que eu utilizei para compor essa gravação. E após essa tela que você vê aqui, surgirão diversos exercícios envolvendo ligações iônicas, covalentes, envolvendo principalmente as ligações metálicas. Lembrando que você vai encontrar também um outro link dando acesso a um Google Formulários, um simulado online com questões gabaritadas, questões comentadas, e você também ainda terá acesso a um outro link que dá acesso a uma ficha em PDF falando sobre ligações iônicas, covalentes e metálicas.
Estudantes de Química, chegamos então ao final de mais uma videoaula. Essa foi a terceira videoaula de nossa playlist acerca das ligações químicas, mas cuidado, aluno, que nós temos ainda um quarto vídeo sobre essa abertura do estudo das ligações químicas. E eu quero encontrar todos vocês no quarto vídeo da playlist sobre ligações químicas. Obrigado pela presença, alunos, estudantes apaixonados por química.